Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa que está acompanhando essa sessão de forma especial, a TV Jaguar, até porque é interessante hoje que fique bem esse posicionamento. E eu, enquanto ouvia, inclusive até anotei Platão aqui, mas antes disso, eu coloquei o Dr. Cavalcante, que entre outras definições, e essa aqui é minha, a política é a arte de unir, de congregar, de fazer, de beneficiar as minorias, de trabalhar com os interesses coletivos e não com os interesses individuais. Mas na política tem também um outro fator que nós chamamos de individualidade. Quando a política deixa de ser próprio do coletivo, das pessoas, dos grupos ou dos partidos e passa a ser de total interesse único e exclusivo daquela pessoa, do interesse único e exclusivo de prejudicar os outros. E quando você prejudica diretamente uma pessoa, tirando ele de uma função pública que ele está nessa mesma função, realizando um bom trabalho, você não está prejudicando a um, não. Você está prejudicando a sociedade. Você está prejudicando um grupo. E uma posição, e repetindo a história que eu vinha falando sobre o Aldício e o Denox, para ficar bem claro aqui, e que nós vamos estar com isso em outras instâncias de poder, em outras câmaras municipais. A coordenação regional, que tem sede aqui em Morada Nova, ela não congrega só Morada Nova, não. Outros municípios são muito satisfeitos com a atuação dessa coordenadoria. E aí, eu vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero. É para mim inadmissível que a gente tenha interesses pequenos dessa natureza. Eu lembro muito bem quando o diretor do Denox era o Dr. Mauri Reis Fernandes, a quem eu tive a oportunidade de solicitar um título de cidadão mononovense que foi aprovado e nós entregamos a ele aqui nessa casa. Dr. Mauri era político também. Ele apoiava o Glauber Castro. Do tempo que ele passou, a maioria do tempo que ele ficou lá, quem estava na prefeitura não era o partido do Glauber. Francinéia, Ata, auxiliadora. Nunca se pediu para se mexer no nosso amigo, que foi um grande também diretor, na época era gerência de Morada Nova, doutor Amauri. Aí agora existe a necessidade da gente ter que expressar essa briga aqui nesta casa e dizer à nossa sociedade a nossa tristeza em tirar o que está dando certo, exclusivamente por causa da política. Então, senhor secretário, eu queria pedir que o senhor fizesse ou anotasse um ofício, talvez nem precisa ter um ofício, aprovado por essa casa. Se alguém quiser subscrever, é só assinar em conjunto. Se não, eu estou apenas pedindo que seja feito um ofício à direção do Denox, com cópia para o Ministério da Integração, que a posição deste vereador é de que não deveria ter ingerência política na alteração das coordenações regionais do Denox, do Estado do Ceará e do Nordeste. Pois não. Vereador, eu queria fazer minhas suas palavras, porque você, melhor do que ninguém, pode falar nesta casa sobre o Denox. E você colocou muito bem a atuação do funcionário Aldício Barreto na frente dos destinos do Denox na região do Morada Nova. Você conhece a história, você viveu a história e vive a história do Denox. Realmente eu tomei conhecimento da amizade pessoal e familiar que eu tenho ao Aldício. Eu tomei conhecimento do que estava acontecendo. E eu peço, até em nome da decência política, porque a política todos dizem que é um balaio de gatos, é onde todo jogo sujo é
ter respeito. E você foi uma felicidade tremenda quando você levantou uma história que jamais se preocuparam os grupos políticos de Moromó em fazer essa ingerência política na administração da nossa. Nós estamos inaugurando um novo período. Inaugurando. Porque se fazer uma perseguição só por perseguir, tirar uma pessoa que está trabalhando correta, certa, só para dizer e ter a vontade e o orgulho de dizer, tirei o fulano e botei o Beltrano. Eu acho que em Morada Nova, meu querido Jorge, você falou muito sobre isso, e o vereador Giovanni também, tem que crescer, não é só com os prédios públicos e empregos, tem que crescer a mentalidade. E essa mentalidade você foi muito forte e incisivo em dizer que é coisa rasteira, é coisa pequena, porque a direção de nós nem vai influir, nem vai contribuir para a eleição de quem quer que seja. Até porque não tem nenhum envolvimento. Muito obrigado pela parte. Agradeço ao doutor Cavalcante e a pedido até do Jorge, ele solicita já que a nossa bancada esteja firmada nesse sentido, para que a gente possa analisar. Todos nós iremos assinar, respaldar esse ofício. Senhor presidente, falamos aqui, e eu criei essa pequena colocação sobre política, e aí a gente viu todo o debate aqui, debate de democracia. A vereadora Jane se colocou, se posicionou num debate de forma direta com o colega vereador Jorge Brito, e aí a nossa Câmara tem hoje uma coisa interessante para que a gente avalie. Analise bem o seguinte: se nas outras legislaturas nós sempre tivemos A contra B, agora nós temos A contra B e C. E isso é salutar a democracia. Você olha e conhece as pessoas que defendem um grupo político. Você olha e vê a outra bancada num ou outro viés e vê a Jane, graças a Deus, aqui posicionada e, como ela mesmo disse, votando da maneira como ela achar mais conveniente e estiver dentro do conceito dela de que deve ser certo ou errado. Isso faz com que a gente nunca saiba a definição das votações. Por exemplo, hoje nós temos uma ausência. O vereador Zé Cotô não veio. Isso tudo já faz com que, na votação, a gente precise sentar de novo e articular como é que é essa votação. Porque nessa arte da democracia existe outra arte conjunta. É a capacidade dos grupos, mesmo estando em posições contrárias, poder discutir um com o outro e encontrar o melhor, encontrar o consenso e encontrar o que é melhor para o município e não para os interesses pessoais. E aí fica essa alegria, a gente poder ver esse posicionamento e poder ouvir da Jane em público, melhor ainda aqui na sessão da Câmara, porque aí ela demonstra que, como ela mesma disse, vai seguir a consciência e vai seguir a sequência política de acordo com o sentimento dela e a posição dela. E isso é uma alegria muito grande para todos nós. E é dessa forma... Pois não, vereadora Jane. Hoje eu estou falando até demais, né? É só para lembrar, Ilmar, que desde o meu primeiro momento, desde o meu primeiro pronunciamento, que eu sempre venho dizendo e fazendo a mesma coisa, de ter uma postura independente e mostrando isso para o povo. Infelizmente, Morada Nova não é tão independente assim. E em muitas situações as pessoas ficam tentando que eu cumpra briga que não é minha. Falando assim, se for qualquer briga que for a favor do povo, eu estarei. Mas briga partidária, assim, eu sempre estarei lá. Como dizem em cima do muro, que não é isso que eu sei, eu só quero dizer que não é uma briga que não é minha, por isso eu fico calada. Mas sempre que precisar e sempre que precisou, eu estive independente. Muitas vezes vou ser situação, porque eu acabei de falar aqui pra você, muitas vezes eu serei situação, porque eu vou votar em projetos que eu acho certo, e você é oposição quando não for de acordo. Então isso aí é questão de moral, que eu falei pro vereador Jorge Brito. Obrigado a vereadora Jane, agradeço a parte. E nessa parte final,
bote lá para rodar, porque senão eu não paro. Nessa parte final, eu queria falar sobre esse tema, essa polêmica, esse embate sobre o emprego. Veja bem, quando eu aparti o Jorge para discutir a questão dos projetos que chegaram em regime de urgência, hoje nós temos o PPA aqui, nós temos esses dois projetos da reforma administrativa que chegaram essa semana, na quarta-feira, em regime de urgência, e temos os projetos Cavalcante, que nós estamos tentando encontrar uma saída de grupo. Quando eu digo de grupo, é grupo Câmara Municipal de organização das bancadas com relação ao emprego. O emprego não é um problema de política. O emprego não é uma disputa dos coalicionários do atual prefeito com os coalicionários contra os coalicionários da oposição. O emprego não é um problema em que aqui se está discutindo, aqui numa votação, quem vai sair vencedor e quem vai sair perdedor. O emprego é uma questão do município de Morada Nova. O emprego é uma questão de forma pessoal minha, porque sou servidor, único servidor aqui na casa. Giovanni, servidor público municipal, não. Único servidor aqui na casa, não. Nossa amiga Verada, servidor público. Então nós temos essa preocupação. E eu mais ainda, porque eu não tenho Cavalcante. Outra fonte não, Cavalcante. Eu não tenho outra fonte não. A minha fonte verdadeira e única é ser servidor público municipal. Professor da rede de ensino. E aqui o professor Marcos, que graças a Deus está lá no Instituto Federal, aqui no nosso vizinho estado do Rio Grande do Norte, conversando com ele, eu colocava e coloco. O nosso problema da instituição Câmara Municipal é que nós temos a obrigação, não é de votar o projeto que chegou hoje, não é de aprovar o projeto ou desaprovar o projeto. Veja bem onde é que eu estou querendo chegar. É de encontrarmos uma maneira desse projeto se transformar numa lei que seja ela, dessa vez, e aí o Giovanni, que está fazendo direito, que vai trazer um profissional amanhã aqui, um professor, que eu tenho certeza que ele vai brilhar nesse caminho, porque eu conheço pelo menos a perseverança dele. Eu tenho certeza que nós precisamos, essa Câmara, aprovar uma lei, ela ser sancionada e ela ter validade. Veja bem onde é que nós vamos. Dá vontade até de dizer assim, o melhor seria pagar o funcionário pelo bruto e o banco na mesma hora. Tirar o que é do emprego, tirar o que é do consignado e acabou a história. Porque aí, uma coisa, o patronal eu fico calado, mas o do servidor, ele era para ir junto com o salário. Quando chegasse lá, o banco tinha um dispositivo. Vou te dar, eu estou aqui, o que eu estou dizendo é a vontade de tentar acertar. Eu posso estar dizendo uma besteira enorme, eu posso estar dizendo uma coisa que está fora da lei, eu posso estar dizendo uma coisa que não tem sentido. Mas vocês não sabem a angústia que eu passo nesse momento, porque eu fico pensando de forma bem clara. Digamos que eu tenho direito a mais 100 horas aula, eu tenho 100, chega a 200, passe a ganhar R$ 2.500, R$ 3.000, é esse o valor, e você chega daqui a mais 15 anos, eu tenho 45, chego com 60, e eu vou poder dizer nessa época assim, olha, o encaminhamento dos filhos está ok, estão se formando, se formaram melhor do que eu, vão ter as suas vidas, e aí eu vou poder ter uma tranquilidade, mesmo não sendo um valor muito alto, vai poder viver tranquilidade, que a minha vida vai ser em Morada Nova, e eu tenho certeza disso, eu quero ficar aqui, então eu quero ter tranquilidade. Mas tu imagina tu chegar lá exatamente daqui a 15 anos, quando eu me aposento, e no dia que eu chegar, diz quebrou. O emprego quebrou, acabou. Mas sabe como é que resolve? E eu perguntei aqui, se nós temos 5 milhões, senhor presidente, hoje, no fundo previdenciário, para que as pessoas entendam que existem hoje dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Se nós temos hoje 5 milhões e ele nos dá a tranquilidade de 15 anos, se nós fizéssemos um esforço, se repetir as palavras do Cavalcante, aquele dinheiro dá conta que a prefeitura está acordando com o Banco do Brasil, poderia tranquilamente ir para o emprego. Nenhum problema em relação a isso. Essa grande discussão que saiu aqui dessa tribuna, que saiu da TV Jaguar com a entrevista do Cavalcante, e chegou nas nossas rádios e na nossa sociedade, ela tem que aumentar, ela tem que
ser bem pautada para que a gente possa chegar num ponto que tenha valor e que tenha sinceramente sentido e melhorar. Eu sei da parte ao vereador Jorge Brito com todo prazer. E inclusive, quando teve aqui o seu Túlio, atuário lá da presta serviço para o emprego, ele deixou bem claro o que se podia fazer. Concordo com suas palavras, mas o Cavalcante foi mais incisivo e disse o seguinte: nós temos que fazer com que obrigue ao prefeito repassar todos os meses o que é descontado do servidor público. E também a parte dele. Porque enquanto nós ficamos discutindo, irmão, só a questão de como levantar dinheiro, aí fica as pessoas sem repassar dinheiro, gestão entra, gestão sai, aí passa 2 anos, 4 anos, 6 anos, e daqui a 15 anos, quando tiver quebrado, se olhar para trás, vão dizer porque eles não cuidaram. Eles não cuidaram. Eles deixaram de fazer com que o prefeito passasse de prefeito a prefeito, de 4 em 4 anos, e não fizesse com que ele tivesse a obrigação de repassar o dinheiro que não é dele. Como você bem falou, o dinheiro é do servidor. E daqui a 15 anos, quando você for se aposentar, eu acho que até antes que você se aposenta, né? Quando você for se aposentar, ele quebrou. O emprego quebrou. E aí, como é que você fica? Volta para o INSS, ao invés de você receber 3 mil, você vai receber 1.000 e poucos reais. E você vai ficar no prejuízo. Então nós temos que fazer mesmo. E foi dito aqui pelo atuário. Colocar a obrigação do prefeito, seja ele qual for, daqui a 4, 6, 8, 10, 15 anos, a repassar o dinheiro que não é dele. Então não temos, já temos um local para você, o emprego se capitalizar. É receber o dinheiro todo dia 20 do mês anterior. Isso se fazendo, lhe garanto que daqui a 8, 10 anos, Gilmar, que ainda não tem gente aposentada por essa parte que você falou, não tenha mais 5 milhões, tenha 15, 20, 30 milhões. Talvez até não se precise fazer, como você disse. Agora, louvável, quando o Cavalcante disse que essa negociação do Banco do Brasil, que é o dinheiro que a gente não sabe para onde vai, nunca foi prestado conta desse dinheiro que entra, que o Banco do Brasil compra essas contas. Porque não inclui emprego, a gente sabe que é um local que a gente tem certeza que vai beneficiar no futuro o nosso servidor. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Finalizando nesses 30 segundos, dizer que dá gosto ser vereador aqui em Morador. Cavalcante, os debates, essa casa cheia, as rádios, toda essa discussão faz com que eu me sinta orgulhoso e possa dizer isso. Porque eu repito, além da estrutura física, Dentro desses 10, pois não, Giovanni, voltou no melhor estilo que ela vai dizer. não, só para dizer, vereador Mar, do respeito que eu tenho com Vossa Excelência, e tivemos divergências e sempre vamos ter divergências, mas sempre do intuito de acertar. Nós respeito Vossa Excelência e nós, na hora que Vossa Excelência me chamar para tomar uma cervejinha, estaremos juntos, mas cuidado da canela. Só para dizer aqui, vereador Mar, que a cada dia que passa, a gente busca, eu quero buscar me aperfeiçoar e aprender cada vez mais. E a gente aprende, eu já aprendi muito com os vereadores aqui, até com o Dedé, que fica calado. Ele diz que cada um só dá aquilo que tem. Interessante. Cada um só oferece aquilo que tem. O Dedé tem um coração enorme, o tamanho do Rodão, maior do que o Rodão. Então, na verdade, o que eu me sinto bem hoje, me sinto bem de estar vereador, uma Câmara Municipal à altura, invejável, para outros municípios do tamanho de Morada Nova, que nós temos aqui vereadores todos preparados, todos moldados, no sentido de que Morada Nova precisa crescer mais, melhorar mais. A questão de oposição à situação, nós já conhecemos como é que é. A questão do voto, muitas vezes o voto aqui, e cada um vota pela consciência do que acha, do que pensa, dos seus ideais, como falou a vereadora Jane.
nós temos que respeitar. Voto, consciência. Eu estou me desculpa aí, não estou me prolongando não. Mas é só onde eu quero chegar, é dizer que eu não posso votar irresponsavelmente. Muitas vezes, se você não tem conhecimento daquilo, eu não posso ser injusto. Ou votar para favorecer, ou votar para prejudicar. Aí não é esse o papel do vereador Giovanni. Eu aprendo com vocês no dia a dia. Eu acredito que eu estou pensando aí já, quando terminou a campanha, eu fiquei pensativo, será que eu ainda vou se eu tiver saúde, se eu estiver preparado fisicamente, mentalmente, para enfrentar umas novas eleições no Poder Legislativo? Eu estou preparado já, trabalhando, primeiro trabalhar, mas já me preparando psicologicamente para poder realmente a gente enfrentar mais uma no Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo nos dá prazer. É apaixonante. Obrigado. Eu agradeço demais. Agradeço essa parte e coloco de forma muito clara de que, fechando esse meu sentimento em relação a esta casa, aos colegas e ao município, isso é para dizer que nós devemos continuar discutindo até a exaustão, para que a gente não tenha que votar projetos apenas no sentido de interesses particulares, de interesses outros. Então, vamos discutir, vamos discutir essa questão do emprego até o limite final possível, para que a gente possa chegar ao melhor ponto possível. Eu usei como exemplo o emprego, mas isso serve para qualquer outro projeto. Então, fica aqui esse sentimento e fica a certeza de que nós temos grandes sessões. E agora já deu para mostrar que não adianta mais marcar nenhum tipo de compromisso para antes de 12 horas não. Se alguém quer marcar, já fique sabendo que não tem nenhuma daqui para frente que termine antes das 13 horas de jeito nenhum. Todas vão ser nesse sentido. Tá? Muito obrigado.